Olá, boa tarde! Sejam muito bem-vindos para a nossa live da semana. Eu queria colocar o tema aqui em cima hoje da live, eu não sei, o Instagram está sempre mudando e eu não consegui. Hoje nós vamos falar sobre as 5 atitudes. 5 atitudes para você ser mais feliz hoje. Deixa eu escrever. Oi, Suzana, bem-vindo, Sandra. Gente, eu pedi, se você jogar isso no Instagram, no Google, né? O que fazer para ser feliz? A gente vê milhões de dicas de como ser feliz, né? E o que eu vou falar hoje é algo que você não vê em lugar nenhum. É algo novo. E eu queria, inclusive, que você compartilhasse comigo qual é a sua dica, né? Porque todo mundo tem uma sabedoria, algo que aprendeu, algo que funciona para você e que funciona também para outras pessoas, né? E eu vou contar um pouquinho por que eu comecei quis falar sobre isso hoje. Oi, Cristina, Valéria, bem-vindos, que bom vocês aqui. Gente, compartilha a live, aperta o coraçãozinho, mesmo que você não goste muito. Quando a gente aperta esse coraçãozinho aí do lado, o Instagram entrega para mais pessoas poderem vir compartilhar um pouquinho dessa nossa conversa. Oi, Norma, bem-vinda, boa tarde. A gente está fazendo agora lives todas as semanas, terças-feiras, a meio-dia 21. Tô testando esse horário, é um horário que eu posto na hora do almoço, porque tem aquela rotina louca de leva filho, busca filho, e tava difícil de encaixar um horário que eu conseguisse fazer novamente as lives. Mas então estamos testando esse horário, eu sei que é o horário do almoço, talvez você vai tirar um tempinho aí do seu almoço, do seu descanso. Mas é uma live rápida, são 30 minutos, para a gente refletir um pouquinho sobre a felicidade. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, né, a gente vai no piloto automático da vida e em busca das nossas conquistas profissionais, de família, pessoais, alguns vão viajar o mundo, e a gente vai em busca de muitas coisas que a gente vê, né, e vai aprendendo o que é bom, ou que nos deixa felizes, sem muita consciência do que realmente nos traz felicidade. Muitas vezes a gente vai baseado no que a gente aprendeu do pai e mãe, ou baseado nos nossos medos. A gente faz muitas escolhas baseadas nos nossos medos. E eu lembro que nessa época, eu basicamente fiz faculdade de Direito, estudei para concurso público, passei em diversos concursos públicos, eu casei, eu construí uma casa linda, maravilhosa, sabe a casa dos sonhos? Eu tive 2 filhos maravilhosos. Eu perdi um. E eu fui conquistando tudo aquilo que estava no meu script para ser feliz. E eu sempre tinha aquela sensação assim, quando eu passar naquele concurso público, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Né? Quando eu conseguir construir ou comprar meu imóvel, a minha casa, eu vou ser feliz. E eu fui conquistando tudo isso e a sensação que eu tinha é que eu não estava feliz. Depois que a gente conquista todos esses nossos sonhos, a gente tem um momento ali de êxtase, né? De estar, uau, eu conquistei. E logo depois a gente volta a ter os mesmos índices de felicidade que a gente está acostumado. E isso foi comprovado pela ciência. Hoje tem uma ciência da felicidade. É uma área da psicologia positiva que estuda a felicidade. E eles conseguiram mostrar que as pessoas, elas vivem um nível de felicidade durante toda a vida meio padrão. E o que nos faz mais felizes, na verdade, não são essas conquistas. Não é a realização desses grandes sonhos. Esses grandes sonhos, essas grandes realizações, eles são importantes. Eu vou falar das 5 atitudes, tá, gente? Não sai daí, não. É só uma introdução para vocês entenderem por que eu tô chegando lá. Essa realização, ela é importante também e pode ser considerada até uma 6ª atitude hoje. Você ter um propósito na sua vida te ajuda a ser mais feliz. Você está em busca de um objetivo, de algo na frente, ajuda você a se planejar e a ter um propósito aqui e agora. Seja ele ter uma família, seja ele construir uma casa ou uma carreira.
Isso é importante também para a nossa felicidade. Mas isso por si só não vai nos tornar felizes. E foi isso que eu descobri. Depois de mais de uma década correndo atrás da tal felicidade, eu percebi que eu não me sentia feliz. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, uai, corri a vida toda atrás disso tudo e agora eu tô aqui e não sinto essa tal felicidade. Eu olhava para tudo aquilo e falava assim, tá faltando algo. E de repente eu caí num dos maiores erros, é de achar que aquilo ali não era o suficiente para minha felicidade. E eu comecei a achar que a minha felicidade estava lá fora. Sabe aquela história da felicidade, a vida é mais feliz sempre na grama do vizinho? A grama do vizinho sempre está mais verde. E aí quem está casado acha que o solteiro é mais feliz. O solteiro acha que o casado é mais feliz, não é assim? A gente sempre acha que o outro está mais feliz que a gente. E aí eu me separei, achando que eu ia encontrar a felicidade. Eu falei, pronto, esse casamento não tá bom, eu não tô feliz aqui, não é isso que eu quero, eu abri mão de muita coisa, não tá legal, e então agora eu quero ser livre. Eu quero viver a vida, quero experimentar coisa, quero ser feliz. Isso que não é o suficiente. E aí eu me separei. Claro que tiveram várias outras conjunturas, né? Uma separação não é baseada simples num pensamento desse, não é sem dor. Eu tô só trazendo um pincel desse contexto. Claro que não é só isso. Mas aí eu achava que eu ia ser feliz. E eu comecei a fazer várias outras coisas. Eu comecei a viajar, eu senti livre, eu senti aquela liberdade de você estar solteiro, de poder fazer suas escolhas, planejar as coisas sozinho. E depois de um tempo, eu falei, eu ainda não tô feliz. Eu tinha momentos de alegria, eu fiz várias viagens maravilhosas, eu conheci pessoas maravilhosas. Eu estava com os meus filhos, a minha vida continuava dando certo. Eu separei, eu dividi uma casa, eu construí uma outra linda também. E eu tinha os meus filhos e a minha carreira progrediu, eu prosperei. E eu continuava com aquela sensação do tipo, tá faltando alguma coisa. E aí eu fui nessa jornada de tipo, eu preciso descobrir o que realmente me faz feliz. E eu comecei a estudar várias coisas, aprender sobre várias coisas. Uma delas foi sobre a ciência da felicidade. E eu fui percebendo pequenas atitudes que faziam a diferença para eu me sentir realmente feliz. Porque eu descobri que a felicidade estava no hoje, né? No dia a dia. A felicidade não estava lá no final do arco-íris. Não estava quando eu ficasse rica, milionária. Não estava quando eu tivesse meus filhos. Porque se você parar para pensar, a gente tem essas conquistas, mas a gente não sabe como é a vida, né? Por mais que a gente planeje, a gente lute, a gente controle, a vida nos prega peças que fazem parte da própria vida. Por exemplo, nós podemos perder pessoas queridas que morrem. E embora a gente não goste, a morte faz parte da própria vida. Nós sabemos que ela vai chegar em algum momento para todos. Então a gente, por mais que a gente não queira encarar, a gente sabe que pode passar e em algum momento a gente vai passar. Ou pela morte de um parente, ou por um problema de saúde pessoal. Ninguém aqui está imune, né? Bem-vinda, Lilian, Cárdia, que bom ver vocês por aqui. A gente sabe que em algum momento a gente pode ficar doente. A gente sabe que a gente não pode controlar muitas coisas, né? Se você parar para pensar, eu refleti muito sobre a situação do pessoal do Rio Grande do Sul. Tinham pessoas de condição financeira abastada, né? Que perderam muito da construção de uma vida material. Então, às vezes, a gente acha que a nossa segurança, a nossa felicidade está numa casa, num terreno, e de repente vem uma água e carrega tudo aquilo. E se a sua felicidade é aquela conquista, acabou a sua felicidade. Acabou. Se a sua felicidade é um filho e você perde esse filho, acabou a sua felicidade. Você percebe? E todas essas coisas, por mais que nos deixem triste, elas fazem parte da vida, querendo ou não, né? Então, o que a gente pode fazer? Porque a felicidade não é aquela alegria momentânea.
não é aquele êxtase que a gente tem por uma conquista, e ela não se vai por uma perda, né? A felicidade, na verdade, é um estado duradouro, é um estado que a gente tem constante e que, apesar de variar um pouquinho diante de momentos mais, tipo, dos picos para cima ou para baixo, que podem tirar, a gente tem aquela sensação do eu sou feliz. Eu queria que você me contasse hoje, você se considera feliz hoje? Não importa a sua circunstância. Às vezes você vai estar passando por uma situação difícil, um momento difícil financeiro, ou um problema de saúde grave, ou nada disso, ou a vida está só um tédio, a rotina está te consumindo, o estresse da rotina, que eu posso dizer que eu tive pouquíssimos momentos na minha vida que eu passei por situações muito, muito difíceis, né? Tirando a separação dos meus pais, aquelas situações da adolescência, eu nunca perdi uma pessoa muito... Eu nunca perdi uma pessoa da família próxima. Eu nunca tive uma doença muito, muito grave, né? A Letícia falou, eu me considero uma mulher feliz. Que legal, Letícia. Então, às vezes a gente está passando por isso, mas assim, quem é feliz não deixa de ser feliz nesses momentos, porque ela está ancorada no que na essência, no principal, sabe? Não é nessas conquistas aqui superficiais. Então a gente vai descobrir hoje, assim, vou compartilhar apenas 5, claro que existem muitas outras, e eu não estou falando de gerenciamento de emoções, porque você quer se sentir mais alegre, mais disposto e tal, que é o que as pessoas normalmente consideram felicidade. Você pode fazer exercício físico, pode comer mais gergelim. Eu descobri que o gergelim ajuda, tá? Porque ele tem triptofano, que ajuda na produção de serotonina. Então você pode comer alguns alimentos aí, chocolate. Tem algumas coisas que você pode fazer para se sentir mais bem-estar, mais alegria. E é legal isso. É importante também. A Norma falou, estou vivendo um momento de muita paz interna. Creio que isso é felicidade. Amém, Norma. Que coisa boa. Existem momentos, né, que a gente está vivendo essa paz interna. E isso é felicidade também, com certeza. E legal. E como que a gente conquista essa paz interna, né, Norma? Como que você chegou aí? Né? Como que você alcançou essa paz? Ver aquela pessoa que tem a paz interna, ela não se deixa abalar muito pelo mundo exterior, mas muitas vezes a gente não tem consciência de como esse mundo exterior está nos afetando, por que ele nos afeta tanto, né? Então vamos lá, vou começar a compartilhar com vocês um pouquinho das minhas reflexões sobre o que me ajudou a buscar essa felicidade, alcançar essa felicidade, mesmo nos momentos difíceis. Não vou dizer que eu sou assim, essa estabilidade, né? Tipo, eu sou um Buda. Não, gente, não é sobre isso. Eu tenho os meus desafios, eu tenho as minhas dificuldades com a rotina, a vida, né? Eu sou gente como a gente. Mas eu tenho buscado cada dia mais a me perceber e a perceber o mundo e tentar ver as coisas de uma outra forma. E eu acho que eu tenho aprendido a ser cada dia um pouquinho mais feliz. Ou de sentir, né, essa satisfação, essa coisa do, ok, eu estou feliz hoje, né? Eu não preciso mais alcançar alguma coisa lá no futuro, achando que vai estar lá. E eu falo muito isso para os meus filhos, sabe? Porque eu acho que se eu puder ensinar isso para eles não fazerem como eu fiz, de passar quase 2 décadas esperando alcançar uma felicidade, e de perceberem que eles podem ser felizes aqui, hoje e agora. Eu já estou feliz, eu já fiz a minha missão nessa terra. Eu já cumpri a minha missão. Então, a primeira atitude que eu considero que é importante para a gente ser feliz hoje é a gente treinar, abrir mão do controle. A gente começar a confiar um pouquinho mais na vida, em Deus, como você preferir chamar. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade absurda de controle e isso gera muito ansiedade.
A gente está sempre preocupado com o futuro, como as coisas têm que ser. A gente está sempre querendo mudar o que a gente não pode mudar. A gente querer controlar tudo o tempo todo nos faz fugir da própria vida. Porque muitas vezes a vida é como é e a gente não pode controlar, né? Então, quando a gente começa a abrir mão desse controle e a trazer esse olhar de confiança, né? Eu confio que as coisas vão dar certo. Eu confio que as coisas passam. E nisso aqui a gente coloca a lei da impermanência, que é a gente lembrar que tudo na vida passa. Tudo na vida muda. A gente está em constante mudança, a vida está em constante mudança, até as células do nosso corpo estão em constante mudança. E se a gente percebe e aceita isso, né, a gente tem muito menos sofrimento. A gente consegue trazer mais paz interior, como a Nora falou. A gente consegue trazer um pouquinho essa paz. Mas isso é um exercício diário. Porque muitas vezes nós estamos cheios dessa necessidade com pequenas coisas. E eu percebo que uma das coisas que me trazem mais raiva, toda vez que eu percebo que eu tô com raiva, eu percebo que tá por trás uma necessidade de controle. Porque as coisas não foram como eu queria que fosse, como eu planejei. E isso me dá raiva. Você percebe então que o que me tira a paz, o que me tira a minha felicidade, às vezes, não é porque eu não passei no concurso público em algum dia, ou porque eu não consegui casar, é porque no dia a dia a gente está sofrendo por muitas pequenas coisas que nos tiram essa alegria do viver. Estamos apegados às nossas verdades, às nossas seguranças, quando a própria vida não é assim, né? A própria vida não tem essa segurança. A vida é feita, assim, desse balanço, desses altos e baixos. Até porque se a vida fosse sempre muito assim, a gente talvez achasse um tédio, né? Então, a primeira coisa que eu te convido é a olhar para a vida, mas abrindo mão do controle, trazendo um olhar de confiança. E olha que a maioria das vezes que eu abri mão do controle, que eu deixei as coisas serem como eram, né? E principalmente em relação aos meus filhos, eu tenho treinado muito isso, porque a gente quando sai da infância, que a mãe controla tudo e cuida de tudo para os filhos, depois a gente não tem mais controle sobre quase nada. Não tá ouvindo, Letícia? Não é o seu? Tenta sair, sai e entra de novo. Pensa, tu não tá ouvindo. Escreve alguém aí para ela, para ver se ela sai e entra de novo. Alguém mais não tá ouvindo? Tá ouvindo, Cárdia? Léo? Eu acho que pode ser alguma coisa no seu celular. Para mim aqui tá parecendo que tá tudo ok. Aí se você puder sair e entrar de novo. Não. Deixa eu falar aqui para ela. Show. Obrigada, Suzana e Cárdia, Valéria. Então vamos lá para a segunda. Show, Norma. A segunda atitude que você pode cultivar, aí voltou, né, Letícia? Legal. A segunda atitude que você pode cultivar no seu dia a dia para ser feliz hoje, aqui e agora, é cultivar a aceitação, né? A aceitação é daquilo que a gente não pode mudar, né? É aquilo que você não tem controle, de você olhar e falar assim, ok. E talvez nesse ponto eu te convido a ir mais fundo, não sobre as coisas externas, mas de praticar um desapego da razão, da perfeição, talvez das suas próprias verdades, né? Abrir mão de querer ter razão sempre, de aceitar, ok, agora é assim. Talvez do seu estado emocional, talvez da fase difícil que você está vivendo. Lá no programa do método CEP, nós temos uma aula que a gente treina e por meio de meditações e exercícios psicoeducativos a gente aprende. Você pode perceber isso facilmente na sua vida.
que tem uma coisa que a gente chama de primeiro sofrimento e segundo sofrimento. O primeiro sofrimento é aquilo que nos acontece que a gente não pode controlar. E normalmente isso representa 10% de tudo que nos afeta. São as coisas da vida que a gente não pode controlar. E segundo sofrimento é aquele sofrimento gerado pela forma como nós vemos e reagimos ao primeiro sofrimento. Então, muitas vezes, quando a gente consegue ter consciência, e isso vem a sabedoria, né, o autoconhecimento e a consciência, do que é que eu posso fazer dentro dessa situação, e perceber que às vezes a gente não pode fazer nada, aceitar aquilo nos faz evitar o segundo sofrimento, que é 90% do que a gente vive. 90% do que nós vivemos de sofrimento está ligado a esse segundo sofrimento, que é decorrente da forma como nós reagimos ao primeiro, que é fruto dos nossos pensamentos, que muitas vezes é gerado em cima da nossa necessidade de querer mudar as coisas. Muitas vezes, se a gente aceitar que aquilo é como é, e a gente não ficar querendo buscar explicações, transformar, mudar, né, brigar com aquilo, a gente encontra paz muito mais rapidamente. Aquilo que está nos afetando passa muito mais rapidamente. Mas isso depende, claro, de uma autoconsciência, de uma resiliência, de um autocontrole. Porque a gente precisa perceber, e nós estamos acostumados a quê? A reagir, a querer fugir da situação desagradável. Então nós entramos no looping dos pensamentos negativos e ficar pensando e se. Por quê? Não quero. E às vezes a gente entrar nesse looping de pensamentos não resolve, não muda nada aquilo que nos aconteceu ou que está acontecendo. Porque às vezes não depende de nós. Mas quando a gente aceita, aquilo tudo se assenta e para de te afetar. Mas não é porque parou de afetar, é o segundo sofrimento que você deixou de viver, percebe? E isso é muito claro dentro do programa quando a gente começa a tomar consciência dos nossos pensamentos, porque a gente sai desse fluxo que nos afunda nesse segundo sofrimento. E essa é uma das atitudes também de mindfulness, né? A aceitação, que não é uma aceitação resignada, né? Aquela aceitação do tipo, não vou fazer nada. Não é sobre isso. É sobre aceitar o que não podemos mudar. Mas para a gente saber o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar, primeiro a gente tem que ter consciência de tudo que está acontecendo e o que está no nosso controle, né? Por isso, quando a gente decide não agir, reagir, na verdade, nós conseguimos tomar decisões mais sábias, porque nós temos mais clareza e nós gastamos menos energia, né? Porque a gente só vai fazer o que realmente pode ser eficaz, eficiente. A gente não fica só se debatendo, tentando fugir da dor, que às vezes é inevitável, né? Terceira atitude. A terceira atitude é buscar ver as coisas sob uma nova perspectiva. Muitas vezes nós estamos acostumados a olhar as coisas sempre da mesma forma, né? Porque a gente aprendeu assim, se isso é aquilo, se isso é aquele outro. Nós aprendemos daquela forma e nós vemos sempre do mesmo jeito. E tem um exercício que é bem legal, né? Eu posso compartilhar com vocês depois numa postagem, que é o exercício dos 9 pontos. Como ele nos ensina como é importante a gente, para às vezes achar soluções, olhar a vida por uma nova perspectiva. E para isso a gente precisa abrir mão dos nossos valores, às vezes, das nossas verdades. Não é sobre os princípios, sabe? É sobre as suas verdades constituídas. Isso ajuda muitas vezes a gente a começar a olhar para situações que muitas vezes te traziam tristeza, raiva, desilusão, medo, com mais amor e compaixão.
Pensa naquelas situações que geralmente são gatilhos, né? Aquilo que você acha que não pode ser daquele jeito. Quando você permite, às vezes, aquilo ser daquele jeito e para de brigar, você consegue ver de outra forma. É aquilo que a gente para de querer mostrar a nossa verdade para o outro e ouve com verdade, talvez a gente consiga entender o outro também. Porque a gente às vezes não consegue entender o outro porque a gente está muito apegado à nossa forma de ver o mundo, né? E isso vai se encaixar para tudo. Eu comecei a questionar, né? Se eu ver as coisas sob uma nova perspectiva, porque eu tinha muita necessidade de segurança, né? Quem faz concurso público acha que a única solução do mundo é concurso público. Por quê? Porque é a melhor solução do mundo. Você tem segurança, você tem um bom salário, não sei o quê. Foi isso que eu aprendi, né? Mas isso foi o que eu aprendi dentro daquele contexto. Depois de um tempo, eu percebi que não é que isso seja uma coisa ruim. É que só essa não é a única solução. E que, na verdade, aquilo ali tinha uma certa mentira, né? Que não é tanta segurança assim, né? Depois de décadas, aquilo pode não ser mais tão bom. Vocês querem ver um exemplo? O meu pai, né, na época antes de eu nascer, ele se tornou militar. Porque naquela época, o militar era uma carreira muito valorizada. Eles tinham um certo status social, né? E era muito valorizado. E eles ganhavam até muito bem naquela época. E depois do decorrer dos anos, o militar passou a ser uma carreira não tão valorizada, principalmente depois que caiu a ditadura, né, que veio a Constituição. Eles passaram a ser não tão bem vistos por um tempo. E deixou de ser uma carreira com status social tão bom, embora eles tivessem algumas vantagens. Mas naquela época era. Então você vê, se você não muda a sua perspectiva, você fica preso àquilo que era uma verdade há décadas atrás e o mundo está mudando. Ele podia ter saído daquela carreira no meio do caminho, se ele tivesse percebido que as coisas estavam mudando, que tinham outras coisas que podiam ser melhores para ele. Mas se você está muito preso àquela verdade, né, aquele padrão, não consegue ver as coisas sobre uma nova perspectiva, você não consegue sair dali. E isso acontece também isso acontece nas outras carreiras também. Eu dei exemplo do militar, porque como já passou muitas décadas, isso é bem nítido, né? Mas eu vejo até na minha, né? Como as oscilações de governo, de economia, de não sei o quê. Tem épocas que o serviço público está em alta, tem épocas que não é tão bom, né? Mas as pessoas não conseguem sair dali, porque estão apegadas àquela segurança, àquela perspectiva. E a gente não se abre, às vezes, para o novo, de ver como a vida funciona lá fora, como é de outra forma. Eu exercitei muito isso sobre os relacionamentos. Isso é muito legal para a gente começar a perceber que, às vezes, as verdades que você construiu sobre relacionamento, sobre vida dois, ou sobre amizades, ou sobre o seu relacionamento com o dinheiro, né? Pode estar baseado em verdades não tão legais, né? Que não funcionam mais hoje. Ou que talvez nem funcionassem, mas você se apegou tanto a isso. E se você se abrir para começar a ver as coisas sobre uma nova perspectiva, talvez você aprenda alguma coisa, né? E consiga ser mais feliz, né? Dentro dessa conjuntura. Trazendo isso para a felicidade do hoje, né? Eu vejo como eu comecei a desfrutar mais, né? O hoje, a partir da minha percepção, porque eu viajava muito. E eu buscava nas viagens esse sair um pouco da rotina. E aí eu comecei a olhar para minha rotina, o que eu fazia, né, as coisas da minha cidade, do meu dia a dia, com um olhar de viajante. Tipo assim, se eu estivesse visitando a minha cidade, né, como eu olharia essas coisas que eu vejo no dia a dia? Porque eu vejo quando as pessoas chegam aqui em Brasília e nunca viram a Esplanada, a gente passa na Esplanada todo dia e nem dá muito valor àquilo. E aí a pessoa que chega aqui, ela olha e fala assim, uau, tipo, gente, que incrível, né? Esses monumentos, esse lugar aqui, aquele lugar ali.
E eu comecei a trazer esse olhar para minha cidade, porque eu só tinha esse olhar de vez em quando eu viajava. Eu comecei a ter esse olhar do dia a dia, para pequenas coisas, para uma flor, para uma árvore. E eu lembro quando eu comecei a caminhar muito para o caminho de Santiago para treinar, eu comecei a trazer esse olhar para a natureza. E eu ficava vendo assim sob uma nova perspectiva a minha cidade, né? Sobre o cerrado, sobre as árvores, sobre as flores, sobre as pessoas. Se a gente conseguir trazer um novo olhar, né? Esse novo olhar para o seu dia a dia, como será? Parece como se você estivesse viajando todos os dias, tipo, todos os dias, aquilo que você acha que é tudo igual todo dia vai se tornando um novo lugar. E vai ficando mais interessante, mais divertido, mais assim, esqueci a palavra, gente, fugiu. Vamos lá, para nossa quarta atitude para ser mais feliz hoje. Viva o agora. Abra mão mais do seu passado, do seu futuro, né? E a gente pode exercitar o viver o agora. A maioria das pessoas vão dizer assim, claro que eu vivo agora, né? Mas muitas vezes a gente está vivendo agora na esperança do futuro, na esperança do amanhã, esperando o fim de semana, esperando as próximas férias, né? A gente está vivendo agora só daqueles pequenos momentos de lazer. Vivam agora, assim, cada momento como se fosse o último, né? Trazendo sempre esse olhar. Seja no seu trabalho, seja uma pessoa que você conheceu nova, seja num algo que você está aprendendo, né? Trazendo aquela presença plena. Seja a sua refeição de hoje. Gratidão, Norma. Obrigada, gratidão. Luz para você também. Traz essa presença para cada coisa que você estiver fazendo. Seja comida, seja uma água, seja um exercício físico, seja um sorriso de alguém. Eu percebo assim, às vezes, que eu paro num sinal e em vez de a minha mente ficar voando sobre as coisas que eu tenho que fazer, sobre o que eu não fiz, sobre o que aconteceu ontem, que me chateou, eu às vezes começo a prestar atenção naquele rapaz que está vendendo um negócio no sinal. E eu consigo ver uma coisa mágica, às vezes, naquele menino, naquele homem, com aquele olhar de cansado ou de alegre, né? Uma vez eu lembro que eu fiquei fazendo esse exercício de prestar atenção no rapaz. E o rapaz, gente, era sério, sei lá, era 6:30, 7 horas da manhã, ele estava vendendo os negócios no sinal lá nas Norte, e ele estava numa alegria, e aquele momento eu fiquei assim, gente, às vezes a gente está aí com todo conforto, tem carro, tem trânsito, mas tem carro, tem ar-condicionado, tem música no Spotify, né? Tem o Waze para botar os caminhos, para furar os... tem tudo, e tá resmungando, murmurando mentalmente. E aí você olha ali aquele rapaz no sinal, 6 horas da manhã, deve ter pegado não sei quando ônibus de madrugada, e tava lá numa alegria, vendendo um negocinho no sinal, talvez para pagar a conta do dia. E eu só de parar para prestar atenção nele, eu me esqueci um pouquinho das minhas angústias, das minhas murmurações, né? E agradeci e mandei aquele sorriso para ele. Ele até ficou impactado porque eu sorri, porque eu fiquei feliz de perceber isso. E de desejar amor para ele, desejar que ele seja feliz. Você sabia que quando a gente deseja que o outro seja feliz, isso é compaixão, a gente se sente mais feliz? A ciência provou que quando a gente pratica compaixão, a gente se sente mais feliz também. Por isso que a gente fala que aquele ditado é verdade, foi comprovado pela ciência. Tudo que a gente dá, volta. Se você dá amor, você sente amor. Se você dá indiferença, você sente indiferença. Então eu aproveito agora essas oportunidades, até com as pessoas que eu não conheço, de desejar que ela seja feliz, que ela se sinta amada, que ela tenha sucesso no que ela está fazendo. E você vai conseguir ser mais feliz só de estar desejando isso para outra pessoa com verdade e sinceridade. E por último, a quinta atitude. Depois eu queria que você compartilhasse comigo qual delas que você gostou mais, tá? Ou se você tiver outras, claro que não são as únicas, né, pra gente ser mais feliz. Existem muitas outras. É a gente começar a olhar mais para dentro do que para fora, né? Eu percebo assim hoje, quando eu vejo uma situação que me incomoda,
Em vez de ficar presa a pensamentos sobre o que o outro fez, se o outro se o outro está errado, se foi injustiça, se deveria ter feito, eu busco olhar para dentro de mim. Por que isso me incomoda tanto? Por que eu me importo tanto? Por que isso me deixa triste? Por que me deixa com raiva? Se a gente aproveitasse essas oportunidades para olhar para dentro em vez de olhar para fora, a gente aprenderia muito mais sobre a gente sairia muito mais rápido daquela situação. Por quê? Porque você não fica apegado ao outro que você não pode mudar. E você aprenderia sobre você para você sair mais rápido desses sofrimentos. E você aprenderia muito mais sobre você. Então, nunca é sobre o outro. O que o outro faz, o que as coisas acontecem, só te afeta porque existe algo dentro de você que capta, tipo, aquele negocinho tá fluindo e só vai ser captado pelas pessoas que estão com a anteninha para pegar aquela energia, entende? Então, assim, às vezes você vê uma pessoa que grita, que faz uma falta de respeito com alguém e a pessoa não tá nem aí. Ela ignora, não sente nada, passa. E às vezes aquela pessoa vem, faz uma falta de respeito, uma deselegância, fala uma coisa bruta e a pessoa se sente profunda. Eu não tô dizendo que a outra pessoa tá certa e que aquilo ali tem que ser assim e que... Voltou! Meu Wi-Fi travou. Calma, gente, voltei, fica aí. Voltou? Tá me ouvindo agora? Eu vi que travou um tempão. Deu algum problema na internet aqui de casa, mas agora eu tô no 4G. Estão me ouvindo? Vou recapitular a última frase que eu tava fazendo pra gente não se perder. Aquilo que o outro faz, que te incomoda tanto, tá dentro de vocês. Aquilo que é o outro ou as circunstâncias, né, que passam, mostram o que tem dentro de você. Então, toda vez que você sentir essa turbulência, né, seja porque você ficou triste, olha para dentro de você e pergunta, por que isso me incomoda tanto? Né? Eu lembro que a minha libertação, né, sobre isso, foi uma vez que eu saí de um relacionamento em 2019, e aí quando a gente sai de relacionamento, às vezes fica aquela história de um bloqueia o outro, não sei o que, não quero falar, a gente precisa de um tempo, né, mesmo que fique amigo, às vezes para deixar a poeira sentar, as coisas passarem, né, e eu lembro que depois de um tempo eu voltei a falar com essa pessoa e essa pessoa virou para mim e falou assim, não, mas eu não vou mais falar com você. Pode ficar tranquila que eu não vou mais mandar mensagem e tal, porque eu sei que você fica chateada. E eu lembro que eu olhei para, assim, aquela mensagem, não era mensagem, eu falei assim, não, você não tem esse poder. Tipo assim, a sua mensagem não tem o poder de tirar a minha alegria, de tirar a minha paz, né? E quem escolhe isso sou eu. Eu falei, fique em paz, tá tudo certo. Tipo assim, a sua mensagem não tem mais poder sobre mim. Mas isso é uma escolha, né? Você precisa ter consciência e fazer uma escolha. Por quê? Porque eu descobri por que me incomodava antes. E eu resolvi isso. E aí eu falei assim, porque muitas vezes é que me incomoda porque você se importa demais, porque você gostaria que fosse de outro jeito, que não fosse daquele jeito. Né? Você queria que a pessoa falasse uma coisa X e ela falou Y, mas você não pode controlar a língua da outra pessoa. Mas você pode controlar se aquilo é importante para você ou não. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa te chama de feia e você nem dá importância. Por quê? Porque você sabe que você não é feia. Você está em paz com a sua identidade, né? Você sabe que você é uma pessoa bonita. Mas se você não está em paz e alguém chega e te chama de feio, você sofre. Porque ele vai lá cutucar numa coisa que está te incomodando já. Não é sobre o que o outro falou. Percebe? É sobre algo que você precisa resolver aqui dentro com você. Isso serve para tudo, né? É a gente colocar menos expectativa no outro e se dar mais o que a gente pode se dar. Olha como eu mudei, gente, sem luz. Ficou demais, né? Vocês gostaram sem aquela luz? Eu gostei mais.
Achei que ficou o máximo. Eu estou no desafio, olha, gente. Eu parei de botar filtro nas lives. Eu estou como eu sou. O que vocês acharam? Achei que ficou até melhor. Isso, sim, se vocês pegarem a minha primeira live que eu fiz em 2020, foi um desafio, eu não conseguia nem falar, gente. Eu vivia travada, assim, um medo. E eu enfrentei esses medos. Eu tava com 1 quilo de maquiagem arrumada, cabelo escovado, super produzida. E eu respondo feia a você, eu sou linda. Eu falei, não, tá todo mundo lindo, eu não tô nem aí. E aí, eu lembro que eu tava um mundo de maquiagem, toda escovada e cheia de filtro ainda. Sabe por quê? É o nosso medo, a nossa identidade que não tá muito consolidada. Com o tempo, quando isso vai se resolvendo aqui dentro, vai curando, e ontem a gente fez uma ferramenta poderosíssima para isso no nosso método CEP. Para quem não conhece, o método CEP é o método de consciência, equilíbrio emocional e presença. A gente está fazendo ferramentas também ao vivo de restauração, né? Dessa identidade, dessa questão emocional que afeta tanto a gente. E vem para cima essa coisa do porquê às vezes nos achamos feias, porque temos necessidade de aprovação do outro, né? Porque aqui, ó, tá lá no fundo. Às vezes nem mesmo nós nos aceitamos. Nem mesmo a gente se sente bonita. Nem mesmo se sente capaz, se sente inteligente, se sente capaz de ser amada, né? Merecedora de ser amada. Quando a gente resolver isso aqui dentro com a gente não vai mais precisar. Ou o que os outros fizerem não vai nos afetar tanto, né? Ou cada vez menos. Qual que você gostou mais das 5 atitudes? Conta pra mim. O que é mais desafiador para você hoje? Você percebe que todas elas estão envoltas em olhar para a vida de uma outra forma, se relacionar com uma vida de outra forma e de buscar de dentro para fora essa felicidade e essa paz? Não é sobre o mundo, né? A gente não muda o trânsito, a gente não muda as pessoas, a gente não muda... A gente pode mudar algumas coisas, né? Por exemplo, a nossa situação financeira, que às vezes pode estar te trazendo ansiedade, você pode melhorar se você quiser. Existem ferramentas para isso. Mas tem coisas que a gente não vai mudar. E aí você aceitar o que você não pode mudar, né? Saber agir com sabedoria para mudar o que você pode mudar. E saber a diferença entre os dois, né? É a oração da sabedoria. Eu quero ter a sabedoria para saber diferenciar o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Aceitação. Legal, Letícia. Para você foi aceitação? Show. Gratidão, meninas. Fico muito feliz. Obrigada por vocês ficarem até o final. Suzana, Cida, Letícia, Cárdia. Uma ótima semana para vocês. Se vocês quiserem mandar sugestões de temas para a nossa próxima live, eu aceito que a gente traz essa conversa, essa reflexão, né? São reflexões. E para você que tiver interesse de participar do programa ao vivo de 8 semanas, né, de gerenciamento emocional, a gente vai abrir uma turma em setembro agora, né? Eu sinto falta de fazer, eu fiz o programa mais completo, gravado, que é o método CEP, para a gente fazer, e tem as aulas ao vivo nele também. Mas eu sinto falta, né? Porque o programa de 8 semanas, ele é um processo inicial para você que está emergindo nesse olhar para dentro, que às vezes no início é desafiador, né? É muito difícil, às vezes, a gente entrar em contato com tudo isso, às vezes dói, né? Às vezes dá vontade de desistir, de voltar, eu sei que é, né? Eu passei já por muito desse processo e ainda passo, né? Porque é tipo a cebola, sabe? A gente vai tirando as camadas. E tem camadas que a gente vai precisar para curar, né? Vai demorar mais para acessar. Que a gente primeiro tem que tirar essas outras aqui. É um processo. Tá bom? Gratidão. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Grande beijo.